Anexo 2. Anexo 2. Vestuário. A colocação dos uniformes e calçados, bem como a higiene preparatória para entrada nas áreas limpas, devem ser realizadas em áreas especificamente designadas para vestiário, e seguir procedimento recomendado, para evitar contaminação. Os uniformes e calçados utilizados nas áreas limpas devem cobrir completamente o corpo, constituindo barreira à liberação de partículas como respiração, tosse, espirro, suor, pele, cabelo e cosméticos. O tecido dos uniformes utilizados nas áreas limpas não deve liberar partículas ou fibras, e deve proteger quanto à liberação de partículas naturais do corpo. Os funcionários envolvidos na preparação da nutrição parenteral devem estar adequadamente uniformizados, para assegurar a proteção do produto contra contaminação, e os uniformes devem ser trocados a cada sessão, para garantir a higiene apropriada. O uniforme usado na área limpa, inclusive máscaras e luvas, deve ser esterilizado e substituído, a cada sessão de trabalho. Os uniformes reutilizáveis devem ser guardados separados, em ambientes fechados, até que sejam apropriadamente lavados, desinfetados e/ou esterilizados. O processo de lavagem e esterilização dos uniformes deve ser validado, e seguir procedimentos escritos, que não danifiquem as fibras do tecido, e evitem a contaminação adicional de substâncias, que possam se espalhar posteriormente. Infraestrutura física para a preparação de nutrição parenteral. A farmácia deve atender aos requisitos quanto à estrutura deste regulamento técnico, e estar em conformidade com os critérios de circulações internas e externas, de instalações prediais ordinárias e especiais, de condições ambientais de conforto e de segurança. Características gerais. A farmácia destinada à preparação de nutrição parenteral deve ser localizada, projetada e construída, de forma a se adequar às operações desenvolvidas, e de assegurar a qualidade das preparações, possuindo no mínimo os seguintes ambientes: área de manipulação, sala de limpeza e higienização dos produtos farmacêuticos e correlatos, sala de manipulação, vestiários, área de armazenamento, área de dispensação. Os ambientes devem ser protegidos contra a entrada de aves, animais, insetos, roedores e poeiras. Os ambientes devem possuir superfícies internas, pisos, paredes e teto, lisas, sem rachaduras, resistentes aos saneantes, que não desprendam partículas e serem facilmente laváveis. As áreas e instalações devem ser adequadas e suficientes ao desenvolvimento das operações, dispondo de todos os equipamentos e materiais, de forma organizada e racional, objetivando evitar os riscos de contaminação, misturas de componentes e garantir a sequência das operações. Os ralos devem ser sifonados e fechados. Nota: nas áreas de manipulação, limpeza e higienização, é vedada a existência de ralos. Os ambientes devem ser limpos, e quando apropriado, desinfetados conforme procedimentos escritos e detalhados. A iluminação e ventilação devem ser suficientes, para que a temperatura e a umidade relativa não deteriorem os produtos farmacêuticos e correlatos, bem como a precisão e funcionamento dos equipamentos. Os vestiários, lavatórios e os sanitários devem ser de fácil acesso e suficientes para o número de funcionários. Os sanitários não devem ter comunicação direta com as áreas de manipulação e armazenamento. As salas de descanso e refeitório devem ser separadas dos demais ambientes. Condições específicas. As áreas de manipulação de nutrição parenteral devem ter dimensões que facilitem ao máximo a limpeza, a manutenção e as operações. As operações de manipulação devem ser realizadas em áreas definidas especificamente para limpeza e higienização dos produtos farmacêuticos, correlatos e materiais de embalagem, utilizados na manipulação da nutrição parenteral, em área controlada, grau D, classe 100.000. A manipulação da nutrição parenteral, em área limpa grau A ou B, classe 100, ou sob fluxo laminar, circundada por grau C, classe 10.000. Vestiário para a troca de uniformes, conforme item 4, 2,5. Nas áreas de manipulação, todas as superfícies devem ser revestidas de material resistente aos agentes sanitizantes, lisas e impermeáveis, para evitar acúmulo de partículas e micro-organismos, possuindo cantos arredondados. Nas áreas de manipulação,
Não devem ser usadas portas corrediças, e as portas devem ser projetadas de modo a evitar superfícies que não possam ser limpas. Os tetos rebaixados devem ser selados, para evitar contaminação proveniente de espaço acima dos mesmos. As tubulações devem ser embutidas nas paredes, nas áreas de manipulação e limpeza e higienização. As instalações de água potável devem ser construídas de materiais adequados e impermeáveis, para evitar infiltração e facilitar a limpeza e inspeção periódicas. As instalações e reservatórios de água potável devem ser devidamente protegidas, para evitar contaminações por micro-organismos, insetos ou aves. Condições específicas da área de limpeza e higienização dos produtos farmacêuticos e correlatos. Esta área deve ser contígua à área de manipulação da nutrição parenteral, e dotada de passagem de dupla porta, para a entrada de produtos farmacêuticos, correlatos e recipientes para envasamento, em condições de segurança. Deve dispor de meios e equipamentos para a limpeza prévia e inspeção dos produtos farmacêuticos e correlatos, antes da sua entrada na área de manipulação. Sala de manipulação. A sala destinada à manipulação de nutrição parenteral deve ser independente e exclusiva, dotada de filtros de ar para retenção de partículas e micro-organismos, garantido os graus recomendados, área limpa grau A ou B, classe 100, ou sob fluxo laminar em área grau C, classe 10.000, e possuir pressão positiva. A entrada na área de manipulação deve ser feita exclusivamente através de anticâmara, vestiário de barreira. Todas as superfícies da área de manipulação devem ser revestidas de material resistente aos agentes sanitizantes, serem lisas e impermeáveis, possuindo cantos arredondados. Sistematicamente, deve-se proceder ao controle do nível de contaminação ambiental do ar, seguindo o procedimento escrito e com registros dos resultados. Vestiários, anticâmaras. Os vestiários devem ser sob a forma de câmaras fechadas, preferencialmente, com 2 ambientes para mudança de roupa. Devem ser ventilados, com ar filtrado, com pressão inferior à da área de manipulação, e superior à área externa. As portas das câmaras devem possuir um sistema de travas e de alerta visual e/ou auditivo, para evitar a sua abertura simultânea. Lavatórios devem possuir torneiras ou comandos, do tipo que dispensem o contato das mãos, para o fechamento da água. Junto ao lavatório, deve existir provisão de sabão líquido ou antisséptico, e recurso para a secagem das mãos. Área de armazenamento. A área de armazenamento deve ter capacidade suficiente para assegurar a estocagem ordenada das diversas categorias de produtos farmacêuticos, correlatos e materiais de embalagem. Quando são exigidas condições especiais de armazenamento, quanto à temperatura e umidade, tais condições devem ser providenciadas e monitoradas sistematicamente, mantendo-se os seus registros. Deve ser providenciada a área segregada, para a estocagem de produtos farmacêuticos, correlatos, materiais de embalagem e nutrição parenteral reprovados, recolhidos ou devolvidos. A conservação da nutrição parenteral pronta para transporte deve atender às condições estabelecidas no item 4, 5,5. Conservação e transporte, e ter assegurada as condições exigidas, mediante verificações e monitoração, devidamente registradas. A área de armazenamento de produtos farmacêuticos, correlatos e materiais de embalagem em quarentena deve ser devidamente demarcada e com acesso restrito às pessoas autorizadas. Área de dispensação. Deve permitir a correta dispensação da nutrição parenteral, conforme as exigências do sistema adotado. Deve ter espaço e condições suficientes para as atividades de inspeção final e acondicionamento da nutrição parenteral para transporte. Não havendo área específica, a avaliação da prescrição médica pode ser realizada nesta área, desde que apresente uma organização compatível com as atividades realizadas. Equipamentos imobiliários. Localização e instalação dos equipamentos. Os equipamentos devem ser localizados, projetados, instalados, adaptados e mantidos, de forma a estarem adequados às operações a serem realizadas. A estrutura dos equipamentos deve visar a minimização dos riscos de erro, e permitir que os mesmos sejam efetivamente limpos, e assim mantidos,
para que seja evitada a contaminação cruzada, o acúmulo de poeiras e sujeira, e de modo geral, qualquer efeito adverso sobre a qualidade da nutrição parenteral. Os equipamentos utilizados na manipulação devem estar instalados de forma que periodicamente possam ser fácil e totalmente limpos. A utilização de qualquer equipamento, como auxiliar do procedimento de manipulação, somente é permitido na área de manipulação, se a área for validada com o equipamento em funcionamento. As tubulações devem ser claramente identificadas, conforme norma específica. Os instrumentos e os equipamentos do laboratório de controle devem ser adequados aos procedimentos de teste e análise adotados. Os equipamentos de lavagem e limpeza devem ser escolhidos e utilizados, de forma que não constituam fontes de contaminação. Calibração e verificação dos equipamentos. Os equipamentos devem ser validados e periodicamente verificados e calibrados, conforme procedimentos e especificações escritas e devidamente registrados. A calibração dos equipamentos só deve ser executada por pessoal capacitado, utilizando padrões rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração, com procedimentos reconhecidos oficialmente, no mínimo uma vez ao ano. Em função da frequência de uso do equipamento e dos registros das verificações dos mesmos, deve ser estabelecida a periodicidade da calibração. A verificação dos equipamentos deve ser feita por pessoal treinado, empregando procedimentos escritos, com orientação específica e limites de tolerância definidos. Devem haver registros das calibrações e verificações realizadas. As etiquetas, com datas referentes à última e à próxima calibração, devem estar afixadas no equipamento. Manutenção. Todos os equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva, de acordo com um programa formal, e corretivas quando necessário, obedecendo a procedimentos operacionais escritos, com base nas especificações dos manuais dos fabricantes. Devem existir registros das manutenções preventivas e corretivas realizadas. Limpeza e desinfecção. Programas e procedimentos operacionais, de limpeza e desinfecção das áreas, instalações, equipamentos e materiais, devem estar disponíveis ao pessoal responsável e operacional. Os produtos usados na limpeza e desinfecção não devem contaminar com substâncias tóxicas, químicas, voláteis e corrosivas, as instalações e os equipamentos de manipulação. A água para a preparação do álcool a 70% deve atender às especificações de água para injetáveis. Os desinfetantes e detergentes devem ser monitorados quanto à contaminação microbiana. Após o término do trabalho de manipulação, os equipamentos devem ser limpos e desinfetados, efetuando-se os respectivos registros desses procedimentos. Antes do início do trabalho de manipulação, deve ser verificada a condição de limpeza dos equipamentos e os respectivos registros. É recomendável que o sistema de filtração de ar do fluxo laminar não seja desligado ao término do trabalho, a menos que, após a sua parada, seja providenciada a limpeza e desinfecção do gabinete, devendo o equipamento permanecer ligado, por um período de no mínimo 1 hora, antes do início do trabalho de manipulação. Mobiliário. Na área de manipulação, o mobiliário deve ser o mínimo e estritamente necessário ao trabalho aí desenvolvido. O mobiliário deve ser construído de material liso, impermeável, facilmente lavável, e que não libere partículas, e que seja passível de desinfecção, pelos agentes normalmente utilizados. Chegamos ao final deste vídeo, obrigada e até a próxima!